As mulheres só querem namorar pra cima, com um cara melhor que ela. Isso é um reflexo da hipergamia. Já disse isso muitas vezes nesse canal, e também eu incluí como um dos 3 pilares principais do que este canal prega. Essa ideia vai além apenas da aparência. Os mesmos princípios são verdadeiros quando se fala de altura, status, músculo, círculo social, dinheiro e basicamente qualquer outra coisa que possa vir à mente. Por isso, neste vídeo, vou me aprofundar na explicação das 7 razões pelas quais este conceito é um fato do namoro moderno. E quanto ao futuro, a taxa que chamo de inflação do namoro só está prevista para tornar mais pesada a cada ano. Vamos ao motivo número 1. Bem-vindos de volta, meu nome é Ian. Meu canal fala sobre as mudanças na dinâmica intersexuais e como a aparência vem tomando cada vez mais espaço nessa dinâmica. Razão: vamos começar com um pouco da evolução e biologia. Quando a masculinidade é maior do que a feminilidade, é vista como atraente. Aqui estão alguns números para você. Em um estudo de 27 mil pessoas, 68% das mulheres disseram que é essencial, ou seja, não negociável, que seu parceiro tenha uma renda estável, enquanto apenas 17% dos homens o fizeram. Em outro estudo, este de 12.500 casais, 95% dos homens foram medidos como mais altos do que suas parceiras, com uma diferença média de altura de 15 centímetros, ou 6 polegadas como os americanos dizem. 92% dos homens, ou seja, praticamente todo mundo, disse que não se importaria de casar com alguém que ganhasse menos do que eles, mas apenas um pouco menos da metade das mulheres disse o mesmo. E este último achei o mais chocante: 70% dos homens, ou seja, 3 em cada 4, estão dispostos a se endividar para conquistar um namoro, enquanto 57% das mulheres disseram que não fariam o mesmo. De qualquer forma, pessoalmente, acho que esses números deveriam ser pelo menos 10 vezes menores do que são. E o fato de mais da metade da população achar que fingir até conseguir é aceitável é algo que me deixa perplexo. Enfim, para encerrar este primeiro ponto, em todas as estatísticas, está claro que os homens estão tentando estabelecer uma vantagem. Isso remete à ideia de que a masculinidade precisa ser mais forte para que o homem seja visto como atraente, profundamente enraizado na nossa biologia. Este conceito de que a masculinidade representa dominância, liderança e poder, enquanto a feminilidade representa submissão e admiração. Então não é de se admirar que as mulheres acham que os homens mais bonitos são os mais altos e os mais ricos. De qualquer forma, passando para o próximo ponto. Na razão 2, essa provavelmente é a mais simples, mas também é a mais importante. Por que elas podem e os homens não podem? Imagine que você está trabalhando em um emprego e lhe oferece uma promoção de 10 mil reais. Apesar de estar se esforçando pouco em sua posição atual, você aceitaria essa oportunidade? A resposta é claro que sim. Por que você não aceitaria? Sua vida ficaria muito mais fácil. Então, relacionando esse exemplo ao namoro, quando as mulheres têm centenas de caras mandando mensagem em suas DMs, milhares de caras dando match com elas nos aplicativos de namoro, por que elas não escolheriam apenas os melhores? Essas mulheres merecem toda essa atenção? Elas fizeram algum esforço além de nascerem bonitas e tirarem algumas selfies? A resposta para essa pergunta não importa, na minha opinião, porque de qualquer forma não impedirá as mulheres de correrem atrás apenas dos melhores caras. Parece senso comum para mim que se você for apresentado a tantas opções a ponto de não poder contar, é claro que filtrará os melhores. Se os melhores nascessem mulheres, eles estariam aproveitando a facilidade de namorar da mesma forma. De qualquer forma, o que quero expandir mais neste vídeo é como chegamos a essa etapa extremamente desigual do mercado de namoro em primeiro lugar. Por que as mulheres podem namorar para cima tão facilmente, enquanto a maioria dos homens luta para obter a resposta do seu match? Bem, para simplificar, a realidade é porque o namoro é tão fácil para as mulheres é porque os homens tornam isso fácil para elas. Pense nisso por um segundo. Enquanto você olha para o processo de namoro como um todo, percebe que em cada etapa do caminho são os homens que estão felizes em tirar todas as responsabilidades e esforços dos ombros das mulheres, para que os homens possam assumir e carregar esses pesos. Estágio 1. Um homem vê uma mulher em um bar e alguém precisa tomar iniciativa. O homem pensa: não se preocupe, serei eu quem vai se aproximar e assumir o risco de rejeição. Você apenas fica aí e me deixa chegar até você. Estágio 2. Mais tarde na noite, quando precisam trocar número de telefone, o homem pensa: não se preocupe, serei eu que vou pedir o telefone e verá se ela está interessada em marcar algum encontro. Estágio 3. No próprio encontro, quando as coisas estão indo bem,
mas ambos estão nervosos para iniciar um beijo, mais uma vez o homem pensa: não se preocupe, serei eu quem dará o primeiro passo e arriscará tomar a rejeição. Esse ciclo continua como o planejamento do segundo encontro. O estabelecimento de um relacionamento, na verdade, continua até o homem ter que se ajoelhar e fazer a pergunta. Em nenhum momento as mulheres precisam correr o risco e fazer esforços. É tudo responsabilidade do homem cuidar dessas coisas. E talvez o mais surpreendente de tudo é que em cada uma dessas etapas as mulheres assumiriam a responsabilidade, teriam uma taxa de sucesso muito melhor do que na média dos homens. Se um homem aborda 100 garotas na rua, ele teria a sorte de conseguir 2 ou 3 encontros a partir disso. Se uma mulher fizer o mesmo, ela facilmente conseguiria cerca de 50. Então por que as mulheres não aproveitam isso? Bem, quando as mulheres têm muitos caras se aproximando delas, por que elas gostariam de aumentar esse número ainda mais? As mulheres têm um problema no namoro que é o excesso de opções. Tentar ter mais opções além disso seria como um esforço forçado de comer uma refeição quando você já está cheio. E entre dezenas de caras que já estão se aproximando das mulheres, por que elas não seriam gananciosas e por que não elevariam seus padrões quando os homens se rebaixam por elas, então permitindo serem pisoteados? Enfim, passando para o próximo ponto. E agora já mencionei, é um bom momento para apertar o botão de curtir e deixar pensamentos e comentários, pois isso ajuda o algoritmo. Vamos para a razão 3. Que é uma razão evolutiva crucial. O investimento necessário para ter filhos é muito maior para as mulheres do que para os homens. Para explicar isso, precisamos voltar no tempo. Dezenas de milhares de anos atrás, os recursos eram extremamente escassos, e o maior investimento que qualquer pessoa teria que fazer era: quando eu devo ter filho e com quem? Bem, para os homens podemos resumir que a resposta deles para praticamente tudo é um fator: uma mulher atraente. Eu sei que há outros elementos envolvidos quando os homens decidem sobre a adequação de um parceiro. Eu vou explicá-los mais tarde no vídeo, mas por enquanto vamos nos conectar apenas nessa ideia. Se um homem achar outra mulher atraente, ele achará ela uma parceira adequada para a reprodução. E como os homens podem se reproduzir com várias mulheres em curto período de tempo, faz sentido para um homem achar a maioria das mulheres atraentes para maximizar a quantidade de vezes que ele passa seus genes adiante. Por outro lado, quando as mulheres precisam avaliar a atratividade de um parceiro em potencial, é provável que seus padrões sejam muito mais altos. A velocidade com que a mulher pode se reproduzir é limitada, é um ciclo de reprodução dolorosamente lento de 9 meses, e por causa disso ela vai querer se certificar de que, nas poucas vezes em que engravidar em sua vida, será apenas um dos caras com mais alta qualidade disponíveis. Quando falamos sobre padrões de namoro, vejo como um equilíbrio entre duas forças, quantidade e qualidade. Se uma pessoa aumenta seus padrões, por exemplo, eleva seu nível do que estão dispostos a aceitar de um 4 para um 7, isso significa que agora ela tem uma prioridade maior da qualidade, e que por sua vez diminui sua quantidade, como você pode ver. Enquanto isso, se uma pessoa diminuir seus padrões, significa que estão ganhando quantidade às custas da qualidade. E como já mencionado, os homens têm uma estratégia natural de namoro que se inclina mais para se importar principalmente com a quantidade, e portanto ter padrões gerais mais baixos. Enquanto isso, as mulheres, devido ao longo ciclo de reprodução, elas estão principalmente preocupadas com a qualidade. Nenhuma mulher quer ficar grávida de um cara médio ou abaixo da média, apenas para algumas semanas depois de engravidar, um homem de alto valor aparecer começando a mostrar interesse. Suas fichas estão efetivamente na mesa por um mínimo de 9 meses e possivelmente mais tempo, se você incluir todo o tempo necessário para criar a criança. Mas para os homens isso simplesmente não é a mesma coisa. Se um homem se reproduzir com uma mulher com quem ele está indeciso sobre comprometer-se, nunca será tarde demais para ele experimentar outras opções. Se a mulher com quem ele está atualmente ficar grávida, claro, se um homem escolhe fazer isso, não estou dizendo que é moral e que não terá consequências. Os principais riscos, ele pode enfrentar o banimento do restante da tribo, por deixar sua parceira e seu estado mais vulnerável. E ele também terá que lidar com uma quantidade pesada de culpa interna, à medida que começa a perceber as drásticas consequências do abandono da sua parceira e filho. Isso explica porque a maioria dos homens não terá intimidade com qualquer pessoa, mesmo que dormir com uma mulher não atraente represente uma oportunidade de passar seus genes adiante. A maioria dos homens tem pelo menos um padrão mínimo de atratividade para impedir do que mordam mais do que pode mastigar. A maioria dos homens tem essa linha de base para se proteger de engravidar muitas mulheres que não valem o risco da consequência social. Gostaria de destacar a ciência de por que achamos as pessoas atraentes em primeiro lugar. A atração é um cálculo instantâneo subconsciente que os nossos cérebros fazem para medir a qualidade genética de uma pessoa.
Se uma pessoa é capaz de reproduzir descendentes saudáveis e férteis, e se uma pessoa fica abaixo de um certo nível de atratividade, pode indicar que seus futuros descendentes têm uma chance menor de sobrevivência, e portanto é improvável que chegue à idade adulta, para se reproduzirem e continuar seu ciclo de vida. Na razão número 4, essa razão também tem suas raízes na evolução. Quando as mulheres estão procurando um parceiro em potencial, não é apenas a atratividade de um homem que elas vão se preocupar, elas também vão certificar de que ele tenha outras coisas a seu favor, principalmente em 2 coisas: o nível de confiabilidade e comprometimento do homem, e 2, o quão eficiente o homem é em reunir recursos. O primeiro é importante porque garante que se uma mulher tiver um filho com um certo cara, ele não o deixará à própria sorte depois do parto e durante a gravidez. E o segundo igualmente importante, pois garante que seu filho terá um homem que forneça uma criação nutritiva, aumentando as chances de sobrevivência da criança. É extremamente importante que uma mulher seja capaz de marcar essas 2 caixas ao escolher um parceiro, porque se ele não fizer, ela terá um homem preguiçoso e fraco para criar seus filhos, ou ainda pior, nenhum homem. E qualquer que seja o caso, ambos são subideais e podem ser potencialmente fatais tanto para ela quanto para a criança. Portanto, para reduzir o risco desse resultado, seus padrões naturalmente aumentarão para garantir que ela consiga um homem ideal, forte e provedor protetor. Por outro lado, ao olhar para os homens os padrões que eles terão, nenhum desses 2 fatores realmente se aplica. Claro, um homem quer que sua parceira seja confiável, mas isso é principalmente para garantir que sua parceira da luz seja biologicamente dele. Quanto à capacidade de prover ou ter força física, os homens realmente não se importam se uma mulher tem essas coisas quando se trata de força física. Isso pode realmente funcionar contra ela. Algumas pessoas assistindo agora podem argumentar que toda essa razão não é relevante nos dias de hoje, porque a natureza de como as crianças são criadas hoje é muito diferente em comparação com como as coisas eram em muitos milhares de anos atrás. Por exemplo, nos dias de hoje, se uma mulher se encontra criando seu filho sozinha, não é o fim do mundo para ela, porque mesmo em um cenário de pior caso, ela simplesmente poderá contar com o Estado para apoiar sua situação e até vai ter apoio de seus pais, os avós da criança. No entanto, tenho 2 razões para contrariar esse argumento. O estilo de vida que o Estado pode fornecer para pai solteiro não é exatamente glamuroso. Na verdade, é exatamente o oposto. A maioria das famílias apoiadas pelos Estados se encontra lutando contra a linha da pobreza, que está longe de ser um ambiente ideal para qualquer mãe que gostaria de criar seu filho. 2. Embora as circunstâncias tenham mudado, essas circunstâncias nunca serão capazes de superar dezenas de milhares de anos de evolução, que colocam valores como confiabilidade e capacidade de prover na vanguarda das mentes das mulheres, quando estão procurando parceiros viáveis. E é o mesmo raciocínio pelo qual nós, homens, achamos as mulheres maquiadas mais atraentes, mesmo sabendo que é completamente irrelevante para a fertilidade genética de uma mulher. Simplesmente não dá para reprogramar o cérebro humano da noite para o dia e adequar às circunstâncias do mundo de hoje. Enfim, a conclusão é que mulheres evoluíram muito diferente dos homens, no que diz respeito a ter uma lista de padrões que vai além apenas da atratividade física. Então só faz sentido que, se a lista das mulheres for mais longas, elas serão mais difíceis de agradar, e portanto, mais propensas a querer namorar para cima. De qualquer forma, essas são as primeiras 4 razões. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos relacionados. Obrigado por assistir e até a próxima.